Está no ar o Jornal da Rádio Brasil, aqui da sua Rádio Brasil FM 87,9, a sua rádio comunitária. E apresentando aqui o jornal, Marcelo Santos, jornalista. Olha, e hoje nós estamos gravando diretamente também para a TV Jornal de Saúde, não é? E vamos fazer essa dobradinha aí, não é? É isso mesmo, muito bom mesmo, que aí já temos dois canais aí de notícias, né? Antes, como eu sempre faço, gostaria de dar um alô para vocês, né, quando eu estou na TV, sobre a Arlene Fogaça, né? Essa terapeuta de saúde eletromagnética, OR, né? Ela vai estar organizando um curso e também vai ter uma palestra explicando sobre esse curso, né? A energia, né? Que luz repositor. Então, no dia 29, você está agendado aí, ó, anota aí na sua caderneta, né? 29, tá? Mas antes você pode ligar para o 32 34 01 aliás, 32 81 98 73, que é o telefone onde você marca a sua presença, né? Só um alôzinho para falar, olha, fulano de tal, né? Dia tal, interessou essa palestra, né? Ou então pelo e-mail alquimiaor@gmail.com. Uma palestra sobre saúde, né? Sobre energia, luz, né? Como a Arlene Fogaça trabalha. Gente, vocês viram, né, que no sábado ou ontem teve o desfecho lá daquele rapaz, né, que foi condenado à pena de morte na Indonésia, né? E agora vem os restos mortais dele nas cinzas. E está aquela discussão aqui no Brasil, né? A ex-ministra de Direitos Humanos, né, a Maria do Rosário, no seu Twitter colocou bem claramente, né, que esse rapaz, essa discussão já não procede, né? Hoje já não, talvez não deveria nem estarmos falando sobre esse caso mais, não é? Mas estamos aí comentando e está quase em todas as redes sociais a foto dele e o fato dele ter sido executado, não é? E ele entrou ilegalmente no país, não é? Em Jacarta, no aeroporto, onde em uma asa delta foi encontrado na sua propriedade 13 quilos e 400 gramas de cocaína, não é? Ele conseguiu se evadir do local, foi preso 2 semanas depois, não é? E a consequência está aí, não é? As leis lá da Indonésia são muito rígidas no sentido aí, no quesito aí de drogas, não é? E ele foi condenado à morte. Ela também deixou bem claro, né? Ressaltou que ela não é a favor da pena de morte, não é? Então, mas também não pode, não é? Até criar um problema diplomático, não é? Com um país, com um outro país, devido a uma pessoa, não é? Ainda mais essa pessoa ter cometido um crime, não é? No país que talvez ele soubesse, né, que se ele fosse pego, né, seria fatal. Né? Tem outro também, tem outro preso, né, um irlandês parece, né, que também vai ser executado. Mas ele está apelando para pena de
um outro tipo de pena, né? Porque ele coloca como se fosse tráfico humano, né? Que ele tivesse sido vendido, não que estivesse portando droga ou traficando droga, não é? Então tá aí, né? Só esse adendo, né? Vou dizer, essa lembrança, né? Olha, a eleição direta, não é, para a presidência da República, como tivemos aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte ainda repercute, viu? Muita gente ainda nos assuntos, né, nas conversas e tudo, ainda fala, né, quem é que votou em quem, porque está começando o segundo governo de Dona Dilma Vana Rousseff, não é? E parece, tudo indica que começou e vai ficar como estava antes, não é? E não haverá mudança positiva, obviamente, né? Que ninguém quer andar para trás, né? Nem para os lados, em seu governo como havia prometido, não é? Pelo contrário, aí as contas, né? Principalmente as tarifas, não é? Água, luz, é, têm sido remajoradas, não é? E talvez aí também a gasolina, não é? O álcool está meio, né? Meio combalido ali, meio, né? Sumidaço, como se diz, não desenvolveu, não é? Apesar de ter sido feitos grandes investimentos, não é? Até mesmo eu lembro que veio o presidente Bush, o filho, não é? Ao Brasil para ver o projeto e tal, teve investimento, né? E hoje não decolou, teve até os carros flex, né? Alto e tal. Gente, mas olha aqui, uma coisa que nós estamos sempre no noticiário, né, internacional, esse grupo chamado Boko Haram, né, cerca de 900 mil nigerianos já fugiram, né, fugiram do Boko Haram. O clima de terror que os ataques do grupo radical islâmico Boko Haram espalharam pelo nordeste da Nigéria nos últimos meses já obrigou cerca de 900 mil nigerianos a deixar seus lares e pertences e migrar para outras localidades em busca de proteção, comida e medicamentos. A Agência Nacional de Gestão de Emergência, NEMA, na última quinta-feira, dia 15, o total de deslocados pela ação extremista do Boko Haram chegava a 868 e 235 pessoas. Parte dessas pessoas em fuga está abrigada em um dos 20 acampamentos montados pelas autoridades nigerianas para receber os necessitados. Então, gente, veja só que absurdo, né? Vocês devem lembrar que esse grupo aí foi aquele que sequestrou 200 jovens, não é? Donzelas, vamos dizer assim, né? Na faixa de entre 13 anos, não é? E para casar, não é? Eles queriam que elas casassem, não é? Com outras pessoas lá que eles iam arrumar e tudo. Depois, não é? Se descobriu que eles venderam, não é? Essas moças e algumas conseguiram fugir, não é? Então é um grupo que atribui a eles todas as atrocidades, não é? Que estão sendo cometidas na África, no presente. Matam as pessoas, incendiam casas, não é? Colocam fogo nas pessoas, elas ainda vivas, não é? Pelo menos são os vídeos que circulam aí pela internet afora, não é? E muitos deles atribuídos a esse grupo, o Boko Haram, não é? Até mesmo o presidente Barack Obama tinha declarado, não é?
perseguição, não é? E até mesmo um projeto aí de extinção do Boko Haram, não é? E saíram notícias no ano passado que tinha sido morto o líder, né? Que sempre aparece em foto, né? Com fuzis, não é? Sempre ostentando o poder, né, das armas. Então, é esse quadro aí, né, bastante triste, não é? Para o mundo ver homens, não é, utilizando aí da força, né, utilizando da força, da, enfim, de todos os meios, né, métodos para fazer mal ao seu semelhante, né, ao invés que deveria era ajudar o seu semelhante, não amar o seu semelhante, fazer com que o seu semelhante sempre prospere, não é? E ao contrário que esse grupo também considerado, né, terrorista, fazem na África, não é? Também, gente, na a Síria, não é? Que vai para o 6º ano de uma guerra civil, não é? Enfrenta grupos guerrilheiros, grupos de terroristas, não é? Além da guerra civil em si mesmo, contra o governo do sucessor do pai, não é? Que é uma ditadura de pai para filho, de 38 anos, não é? Já tem mais de 200 mil pessoas mortas nesse conflito, não é? E também um êxodo, não é? De mais de 6 milhões, uma coisa em torno de 6 milhões de pessoas nas fronteiras, não é? Com Líbano, Turquia e outros países, e crianças, não é? Crianças, a última notícia que tínhamos aí é que uma média aí de 2 milhões de crianças, né, sem lar, sem estudar, né, muitas delas sem os pais, porque se perdem, né, nesses outros países e em acampamentos. Né? Se você vê uma foto do acampamento dessas pessoas fugitivos de guerra, né? Como africanos, os sírios, coisa assim, dói, viu? É terrível mesmo, porque é coisa assim que talvez, não é óbvio, nós não gostaríamos nem para o nosso pior inimigo, não é? Tampouco para nós mesmos, não é? Há uma queda, não é, do valor, do preço do petróleo, não é? Que mexeu um pouco, não é? Segundo analistas aí, com a Petrobras, não é? A Petrobras também, como todos estão acompanhando aí dia a dia, não é? Está sofrendo processos, não é? Até mesmo internos e pela justiça, não é? Em relação aos escândalos, né, de desvio de dinheiro, enfim, a corrupção que abalou o país, não é? E principalmente a administração da Petrobras. Com a queda do petróleo, do preço do barril do petróleo, os negócios entre Brasil e Venezuela, né, também teve claro, né, algumas mudanças. Né? A Venezuela é um país latino-americano que mais deve sofrer se os preços do petróleo se estabilizarem no atual patamar, bem mais baixo que há alguns meses. E não é difícil entender por quê. O produto representa cerca de 95% das receitas de exportação do país e mais de 40% do orçamento do governo.
a recente queda do barril venezuelano da casa dos 100 dólares para menos de 50, na prática significa um corte radical nas divisas para financiar importações, gastos sociais e demais despesas do governo. Além disso, a queda ocorre em um momento difícil para a economia do país. A inflação venezuelana é hoje quase 10 vezes maior que a brasileira e a escassez de produtos básicos, resultado da queda na produção interna e restrições à importação. Isso aí, não transforma uma simples compra de fralda ou leite em uma peregrinação por mercados. Isso aí a gente tem visto, em matérias aí pela TV, as gôndolas lá nos supermercados venezuelanos em baixa mesmo, sem muitas artigos, mas a questão talvez principal aí, até vou emendar uma notícia com a outra, é uma questão que já vem de muito tempo, não é de agora, não é pelo governo do Nicolás Maduro, não é pela baixa do petróleo, mesmo quando o petróleo estava em alta, já tinha esse desabastecimento na Venezuela. Por quê? Talvez aí deva ser o que nós tínhamos falado anteriormente. A economia gira em torno quase que única e exclusivamente do petróleo. Foi o que se discutiu muito quando se falou do pré-sal, que seria a redenção do Brasil, que o Brasil iria prosperar, e todo mundo crê muito nisso, que o pré-sal, quando entrar em vigor em 2027 e tal, não é por aí, gente? Não é por aí, porque os países árabes, muitos deles aí riquíssimos em petróleo, as primeiras reservas mundiais desse óleo que movimenta o mundo, e, no entanto, sua sociedade, o seu povo não recebe tanta benesses, como deveriam receber. E o Brasil tem uma pauta diversificada, que é o que seria que a Venezuela também deveria fazer, e que é o que a gente sempre comentou, a gente sempre debateu. O Brasil precisa ter um mercado interno forte, produzir aquilo que ele consome. Então, o caminho é esse, não pode ficar, talvez nós já tenhamos essas lições do passado, nossa época de cana-de-açúcar, monocultura, depois a nossa época da borracha, e o café. Então, a nossa economia deve pautar, sim, sempre para a diversificação. Uma coisa, eu dei um exemplo ali, coisas primárias, fralda e leite, gente. Hoje você sabe aí que qualquer um pode fazer uma fralda em casa, pode. Já se fazia antes, Quem lembra aí, muitos anos atrás, comprava-se um paninho, aqueles paninhos bem fininho, eu não lembro o nome agora do pano, e fazia, cortava, Quem não tinha máquina fazia chuleio, parece que costurava, e fazia a fralda. E hoje tem máquina, umas máquinas domésticas que as pessoas podem ainda fazer fraldas, em casa. Qualquer um pode fazer. Tem um cursinho aí, acho que de um dia, 24 horas, e a pessoa começa a fazer fralda até para vender. É verdade, ó. Então,
o que está acontecendo na Venezuela talvez, né, seja uma falta de organização, gerenciamento, né, planos de curto, médio prazo, longo prazo, né, para eles saírem desse grande problema. Porque a Venezuela tem, né, condições para fazer isso. Né? Agora, o que nós temos que ressaltar? Né? O problema todo é político. Né? Ninguém quis o Nicolás Maduro à época, teve uma oposição ferrenha, né? Ele ganhou espremido mesmo nas eleições, né? Pois ele foi vice do Hugo Chávez e Hugo Chávez morreu de câncer, né? E ele sucedeu, né? Mas convocou novas eleições e foi eleito. Né? Então, está aí uma questão política, né? E tinha lá aquelas rusgas do Chaves com o maior comprador de petróleo da Venezuela, né? Que são os Estados Unidos, e outras questões políticas ainda não acertadas. Né? Mas, no esporte, hein, gente? Vocês viram? Teve aí o Corinthians que jogou no sábado, né? Não assisti a partida, me desculpem, né? Gostaria de ter assistido, mas o Corinthians ganhou de virada, né? Com 2 gols do Moreno, né? E Moreno não, né? Do Guerreiro e contra o Bayern Leverkusen, né? E um time expressivo, né? Se eu não me engano, o segundo time tem o Bayern de Munique, o Leverkusen, né? Que é o segundo time. Mas também o Corinthians fez feio, né? Deu um vacilo lá, perdeu de um outro time, talvez até meio assim, segunda divisão, né? Pro Colônia. Segunda divisão não, né? Da primeira divisão lá da Alemanha. Mas esse jogo criou talvez uma certa expectativa, né? Devido àquele 7-1 que o Brasil levou aqui em Belo Horizonte, né? No Mineirão, não é? Na semifinais aí da Copa do Mundo, né? No ano passado, 2014. Gente, uma rápida leitura aí de vários sites aí, não é? A violência, né, os acidentes, a tônica do dia, não é? Principalmente Rio de Janeiro, não é? O país, não é? Os grandes centros têm uma incidência muito grande, não é? E pode-se incluir sempre Belo Horizonte, não é? São Paulo, Rio de Janeiro, a violência muito grande hoje que está acontecendo em relação a assaltos, não é? Até os latrocínios, né? Os homicídios com assaltos. Então é sempre terrível, né? A segunda-feira, quando você começa a semana e tantos, não é? Crimes, acidentes, principalmente nas rodovias agora, não é? Que estão no verão, não é? Está muito quente mesmo, as pessoas estão procurando os balneários, não é? Procurando praia mesmo, as cachoeiras e, né, esse aumento, não é que provoca, né, alguns descuidos, principalmente aquela velha fórmula, né, a bebida alcoólica e a pessoa vai dirigir, né, e aí não combina
Porque uma coisa pode esquecer qualquer coisinha, né, gente? Às vezes precisa arrumar uma lanterna, não arruma, não é? Um freio, levar o carro para uma vistoria, enfim, não é? A gente mesmo, não é? Começa a se sabotar e às vezes um desses motivos aí pode causar um acidente ou podemos provocar um acidente, não é? Então, tudo isso daí, ó, e na questão, não é? Segurança, não é? A gente tem que pensar em termos de segurança nossa e de outras pessoas, né? Como diz como se diz direção defensiva, né? A gente tem que dirigir para a gente, né? E para outras pessoas também, né? Estou procurando aqui notícias aqui de Minas Gerais, mais especificamente aqui de Belo Horizonte, não é? E olha aqui, o Fernando Portela, né, diretor da Câmara de Comércio e Indústria venezuelana e brasileira, Cavembra, por exemplo, acredita em uma queda de até 20% nas exportações, no pior cenário, né? A carne, a nossa carne que está aí em evidência, né? Nesse exato momento aí, em relação que está sendo bastante ofertada, né? Bastante vendida para o exterior. E chega até aqui, quando deu aquela alta no final do ano, né? O pessoal jogou como principal motivo essa venda, né? Esse aumento das exportações. Gente, como vocês sabem aqui, né, em Belo Horizonte, o que dominou talvez as conversas, né, nas rodinhas por aí, quem gosta do esporte, né, que aqui há grande, uma grande torcida para o Atlético e para o Cruzeiro, né, tem aí o América também, foi a venda do Diego Tardelli, não é, para um time chinês, não é? Então, foi a notícia que dominou e hoje eu nem estou vendo mais aqui, ó, sério mesmo, estou aqui com notícias de Minas, não é? Aqui, ó, eu estava falando para vocês em acidente, não é? Daqui a pouco eu volto ao que eu estava comentando com vocês. Um motociclista, ao desviar de carro, bate em cavalo e morre. Você vê, né? Acidente aconteceu entre Juvenília e Montalvânia. Lá a passageira da moto foi socorrida pelo SAMU. A garupa, a moça que estava na garupa, não sofreu, não morreu, mas o motorista não teve essa mesma sorte aí. Você vê, bateu foi desviado de um carro, bateu em um cavalo, né, e morreu. Aí agora não sabe se o cavalo estava também na pista, né? Porque no interior às vezes acontece isso, né? O cavalo, os animais, né, eles passam de um lado para o outro no meio dos automóveis, né? Motociclista de 51 anos morreu depois de bater em um cavalo na MGC 30 entre Juvenília e Montalvânia, no norte de Minas, neste domingo, dia 18. Uma mulher ficou ferida. Segundo as informações de testemunhas, ele seguia com uma mulher na garupa quando um carro invadiu a contramão. Para evitar o acidente, o motorista desviou batendo em um animal. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro. O homem morreu no local e a passageira foi socorrida pelo SAMU e levada para um hospital em Montalvânia. Montalvânia é lá perto da cidade quase, da família do Aécio Neves, tem um aeroporto nacional, é um lugar
bastante, né? Lá no norte de Minas, a Aécio Neves tem fazenda lá também, o pai, né? E falar nisso, gente, eu tenho uma fazenda para vender lá, se você tiver interesse, né? Pode me ligar aqui, ó, 34, 35, né? 45, 17. Uma fazenda com madeira para você extrair, né? O título retirado de extração da madeira com autorização e tudo mais, né? Nosso tempo está quase findo aqui, né? Mas ainda temos um bom tempo aqui para a gente comentar o nosso jornal aqui, as nossas notícias, né? Mas eu estava falando para vocês, né, sobre a venda do jogador do Atlético, né? Um grande jogador, por sinal, né? Não é a primeira vez que ele joga no Atlético Mineiro, né? E que ele é vendido. Da outra vez, salvo engano, ele tinha sido vendido para a Turquia, né? Voltou para o Atlético Mineiro e agora foi vendido para os chineses, né? Por algo, eles não declararam correto, né? Uns dizem que foram 5 milhões de dólares, outros dizem que foram 8 milhões de dólares, né? Sendo que 70% desse valor pertence ao Atlético Mineiro, né? E uma coisa engraçada, né? O bacana aí para os dois é que o Ricardo Goulart foi vendido por um time e ele para o outro, né? E eles vão se enfrentar lá na China, né? Novamente. O Atlético e Cruzeiro chinês, né? Entre aspas, né? Que é só um jogador. As outras notícias aqui do esporte, ó, a lista de reforços do Montes Claros Futebol Clube para a disputa do módulo 2 do Campeonato Mineiro não para de crescer. A equipe recebeu na Toca do Bicho, nesta quinta-feira, 15, o jogador Roberto Júnior, filho do ex-jogador Roberto Gaúcho. Segundo o presidente Vili Mocelin, a diretoria tenta ainda a contratação do zagueiro Gladstone e dos atacantes André Dias e o meio-campo Walter Minhoca. Né? O presidente está negociando. Né? Os times do interior, né, gente, têm sempre se esforçado, né, para formar bons times, né, ser competitivo, fazer a sua parte. Mas aqui parece que no estado de Minas, talvez não tenha essa vontade, não é? Esse investimento no futebol do interior, não é? Para despontar equipes realmente fortes, né? Como já se fez em certa época com times em São Paulo, né? E muitos tornaram-se tradicionais, né? Como a Ponte Preta, como o Guarani, né? Hoje nem tanto, né? O Azulão de São Caetano do Sul, né? Então, muitos times que eram pequenos, né? Mas que foram tendo investimentos tanto de técnico, comissão técnica, né? E despontaram, não é só fazer um bom campeonato, não é? Revelaram jogadores que ganharam o mundo, não é? Ganharam o mundo. Temos aí vários exemplos aí de Oscar, né? Zenon, vários jogadores aí, até mesmo estou esquecendo, estou com a figura dele na mente, esquecendo o nome dele, que agora ele voltou, não é? Com 39 anos, está jogando na cidade, da onde ele nasceu, no time que o revelou, não é? O Amaral, não é? Amaral, vários jogadores aí que foram revelados em times, né, do interior e ganharam o mundo aí, né? Jogaram em grandes times depois, seleção e clubes pelo mundo afora. Né? Um vazamento de gás provoca, né, incêndio em restaurante em Pirapora. Né?
Olha aí, ó, gente, quem tem aí o gás, né? Utiliza o gás para cozinhar, né? Precisa ter mais, né? Cuidado. Às vezes, até mesmo, né? Já vem lá de fora, né? Por um motivo ou outro, é que a gente estava comentando, por isso que chama acidente, né? Não teve aquela medição, tudo direitinho para ver, né? E teve aí um vazamento de gás que provocou um incêndio no restaurante em Pirapora. Né? Polícia apreende drogas e armas em Pedra Azul. Né? Em Pedra Azul, muita, né? Uma escopeta e uma escopeta, isso mesmo, não, um rifle, né? Um rifle e drogas, né? Tabletes de drogas aí, acho que maconha, cocaína e também alguns dinheiro, notas, né? Está apreendido. E o FUNORTE também, gente, FUNORTE, né? Outro time do interior, está se preparando aí, aliás, fica fora, né, da disputa do módulo 2 aí do campeonato. Na Federação Mineira de Futebol divulgou no início da noite desta sexta-feira, ontem, né, que não vai incluir nenhum clube na vaga deixada pelo Nacional de Nova Serrana no Campeonato Mineiro módulo 2. Com isso, a esperança do FUNORTE disputar a competição foi por água abaixo. Tá bem assim mesmo, do jeito que eu estou lendo para você, né? Esse módulo 2, né? Aí depois faz um tipo um peneirão, né? Entre os times do interior, né? Para depois aí jogar com os times, né? O campeonato mesmo mineiro, né? Deixa eu ver aqui, né? Tem aqui a Polícia Civil apreende pé de maconha em operação, né? Aqui ainda não pode, né, gente? Só lá no Uruguai que foi. Olha aqui um outro exemplo, depois eu volto nesse assunto aqui, ó. Um pneu estoura e carro capota na BR-365. Né, gente? Olha só. Então, a culpa não é. Não vamos colocar a culpa em ninguém, né? Sempre pegar um bode expiatório, mas é o tipo do acidente que ninguém tem uma previsão, né? E às vezes, numa alta velocidade, né? Isso não dá tempo para o motorista controlar o carro, né? E esse acidente aí, ó, ele estourou o pneu e capotou no BR-365. Né? A Polícia Civil de Bocaiúva, né? Apreende pé de maconha em operação. Como eu estava falando para vocês, 4 pessoas foram presas em uma operação de combate ao tráfico de drogas em Bocaiúva, norte de Minas, até a do Patrulha Ananias, né? A ação realizada pela Polícia Civil da cidade identificou que os suspeitos podem estar envolvidos ainda com crimes de homicídios e roubo na região. Né? Na casa, um dos envolvidos foi apreendido um pé de maconha, além de drogas, 2 armas, celulares, notebook, balança de precisão e R$ 2.238 em dinheiro. Né? Então, gente, no Uruguai, né, o Mujica, que não foi reeleito para a presidência da República, né, do Uruguai, conseguiu colocar na Constituição, né, e hoje lá pode, mais uma quantidade mínima, se plantar maconha, né, e a pessoa utilizar para fins medicinais, que é o que está liberado também pela Anvisa, pela Conselho Regional, né, o Conselho Federal de Medicina, o canabidiol, né, que dizem ser uma droga utilizada para problemas aí de saúde. Agora, eu quero relembrar aqui, eu falei isso no dia, no sábado, né, que a maconha também, né, se ela usada
aleatoriamente, né? E o uso contínuo, ela pode trazer malefícios para a pessoa, né? Para o usuário. Tem um livro de quase 700 páginas, né? Quem quiser ler vai encontrar, né? Talvez tenha até edições novas aí, eu não sei, né? Há muitos anos que eu li esse livro na faculdade de medicina da UFMG, na Alameda Alfredo Balenco, né? Lá você pode ir, pegar na biblioteca, né? Você faz sua inscrição, retira, você pode ler, né? E lá descrevendo muitos casos, né? Até mesmo com minúcias de pessoas viciadas em maconha, né? Depois desenvolve a catatonia, né? Desenvolve desequilíbrios mentais, até mesmo processos irreversíveis, né? De problemas mental derivado, né? Pelo uso da maconha e outros entorpecentes também, né? Então é muito sério, né? Eu conheço aí uma terapeuta, a Arlene Fogaça, né? Até eu falei para vocês agora que ela, dia 29, ela está fazendo uma palestra sobre quilos repositor, né? E você liga aí para 32, 81, 98, 73 para confirmar sua presença, tá? Ela diz ser para fins medicinais, né? Diz que a maconha não deu de bom no organismo da pessoa, né? Pelo contrário, é bastante deletéria e bastante prejudicial para a saúde. A maconha, ela deixa resquício no fígado, né? Né? Pelo filtro da urina, tudo, né? Pelos rins, e a corrente sanguínea também fica, né? Pelo princípio que se tem aí da combustão, né? Igual do cigarro. Né? O cigarro, o que vicia no cigarro? É a nicotina do nosso 109 produtos químicos que é composto no nosso corpo, né? Nós temos lá a nicotina. Quando a gente mais nicotina, isso vai depois, quando deixamos aquele período de abstenção, né? O corpo pede mais, né? Por isso que a pessoa vicia e aquele hábito de toda hora estar fumando um cigarrinho, né? A maconha, o cigarro da maconha, né? Propiciaria isso também, não é? Esse vício onde a pessoa sempre está querendo fumando, né? E vai ficando esse resquício aí no organismo, né? Então, gente, muito obrigado para vocês. Hoje, saúde e paz, uma ótima semana, não uma excelente semana aí, que tudo, né, dê certinho aí, correto aí nos seus projetos, né? Trabalho, uma semana aí cheia aí, que nós temos para trabalhar bastante, né? E produzir aí, né? Ter aí a nossa prosperidade aí, pagar as contas, né? E tudo mais, tá? Ó, nós estamos precisando de apoiadores culturais, viu? Quero deixar aqui um grande abraço para o Adalberto, o doutor Adalberto, advogado, né? Ele vai colaborar conosco aqui na rádio, talvez, né? Com dicas sobre dicas não, né? Informações e orientações sobre direito, né? Outro abraço aí também para o Eduardo, né? Cunhado aí do Adalberto. Os dois são motoqueiros aí, né? Gosta aí do esporte motocross, não é? E encontrei com eles no domingo aí do nosso amigo Oliveira, né? Outro abraço aí também do nosso amigo Oliveira aí. E outro grande abraço pro Jefinho, né? E amigão dele, o Gil, também aqui do Rio de Janeiro.
Brasil. Obrigado e até amanhã.